Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, e no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, querido? Queridos, essa ceia é a nova aliança do Senhor. Essa ceia é a maior expressão de amor de um homem para com a sua igreja, para com a sua noiva. E nós precisamos entender tudo isso. Na verdade, a ceia ela é um memorial. É algo que está acontecendo para a memória. O que é memorial? Memorial é algo que é feito para que você não esqueça. Por isso que você tem que ceiar. E a ceia não foi estipulada para que você faça isso todos os meses. Não existe tempo específico na Bíblia para que você possa ceiar. Se vai ser feito de mês a mês, se é a cada bimestre, se é semanal, se é diário. Diz: todas as vezes que você ceiar, você vai lembrar da minha morte, até que eu venha. Então, na verdade, nós ceiamos para poder lembrar da morte dele. E por que fazemos isso na igreja uma vez por mês? Porque talvez até o dia da ceia a gente não lembra, nesse espaço de tempo a gente não lembra do sacrifício de Jesus. E talvez até no dia de ceia alguns não estão lembrando nesse momento do sacrifício do Cordeiro. Alguns estão fazendo isso automaticamente, como se estivesse comendo um pão, bebendo algo diferente, participando de um ritual, mas não entendem o que estão fazendo. Porque isso, querido, está nos remetendo ao passado. Porque todas as vezes que beberdes este cálice, fala do presente. Lembrai da morte do Senhor, fala do passado, até que Ele venha, fala do futuro. A Santa Ceia é algo então que acontece no presente, mas nos remete ao passado e também nos remete ao futuro. Ela é algo que traz viva a nossa lembrança, que nós precisamos lembrar daquilo que Jesus fez por nós, mas também nos remete ao futuro, porque ela é um simbolismo de esperança até que Ele venha. Ou seja, Ele prometeu que Ele vai voltar. Ele prometeu que Ele vem. Ele prometeu que Ele já veio uma vez, mas que virá novamente. Então a ceia nos remete ao passado. Nós estamos fazendo algo no presente. Quando beberdes este cálice, lembrai da morte do Senhor, passado, até que Ele venha, futuro. Nós precisamos entender isso. E tudo isso existe, querido, por causa de uma coisa, por causa do sacrifício da cruz. Um dia, quando eu estudava sobre ceia, sabe algo que gritou no meu coração? Foi que Deus deixou um memorial para que lembrássemos da sua morte. E Deus não deixou, Cristo não deixou outro memorial, para que fosse feito assim, ritualmente, diariamente, para todos os povos. Você sabe que naquele povo da antiga aliança, lá para os judeus, hebreus, existe uma série de festas e de coisas que acontecem, que são ritualmente feitas como memorial. Mas para nós, que somos o povo da nova aliança, os gentios que foram enxertados na videira, Ele deixou um memorial, e é a ceia, irmãos, que Ele deixou como obrigação, para que a gente não, a importância que Ele deu,
da sua morte é uma importância maior do que do seu ensino, é uma importância maior do que a sua vida, é dar a importância para a sua morte. E por isso que nós fazemos isso. Sabe, um memorial que não o Filho, não Cristo, mas que o Pai, que Deus deixou para nós, e é algo que acontece como memorial, dízimos. Sabe para que você dizima, irmão? Sempre. Sabe para quê? Para que você não esqueça que Ele é o Senhor de todas as coisas. Sabe por que você separa a 10ª parte daquilo que você tem? Para que você lembre que 100% do que você tem não te pertence. Porque você serve a um Deus. E se você serve a alguém, você tem um Senhor. Se você tem um Senhor, 100% do que você tem pertence a Ele. Mas como bom Senhor, Ele te deixa ficar com 90% do que é dele e pede para que você devolva apenas 10%. Para quê? Como um memorial. Para que todas as vezes que você dizimar, para que todas as vezes que você entregar o dízimo no altar, você lembre: eu tenho um Senhor generoso, bondoso, amigo, que me trata não como servo, me trata como pai. E de tudo que Ele me deu, Ele me pede para devolver só 10, eu posso ficar com 90. Mesmo, pastor, sim, um memorial. Porque talvez, querido, se não fosse algo colocado para nós como um princípio de Deus, os dízimos e ofertas, nós esqueceríamos disso. E nós não traríamos nada a Deus. E esqueceríamos que, na verdade, Ele é o nosso Senhor e tudo que nós temos pertence a Ele. Assim também funciona a ceia do Senhor. É um memorial para que a gente lembre. Vamos dizer, todos os meses, nós fazemos isso uma vez no mês, que Ele, Jesus, Ele morreu, Ele entregou a sua alma na morte. Quando eu estou pregando em alguns lugares em que eu nunca falei isso, eu pergunto, e as pessoas não têm essa resposta. Eu pergunto, o que foi a primeira coisa que Deus criou? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? E eu não vou perguntar isso aqui porque você sabe, porque eu já falei isso. O que foi a primeira coisa que Deus criou? E geralmente em todas as igrejas as pessoas abrem a Bíblia e dizem: está aqui, pastor, olha, a Bíblia diz, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a criação, a terra está sendo criada, e essa é a visão, essa é a revelação de Moisés, que escreveu o Pentateuco, que escreveu a criação com detalhes. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que Pedro tem uma outra revelação, que diz que para que houvesse céus e houvesse terra, um cordeiro teve que ser imolado antes da fundação do mundo. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18. A palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua vã maneira de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados. Aí ele vai dizer agora, como que vocês foram redimidos da sua vã maneira de viver? Vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação ou da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, quando a gente vê Jesus morrendo naquela cruz, não quer dizer que tudo aquilo inicia ali, irmãos. Ali é Jesus sendo morto fisicamente, é Jesus sendo morto na história. Ali é a morte de Jesus sendo manifesta a nós. Isso nos tornou conhecido que um cordeiro imaculado, ou seja, a figura do Cristo, veio sem pecado, sem defeito, sem mácula, morreu numa cruz para nos redimir. Mas a Bíblia diz que esse fato é conhecido pelos céus, pelos anjos, pela eternidade, antes da fundação do mundo. Que antes que houvesse mundo,
que antes que houvesse água, que antes que houvesse firmamento, que antes que o Senhor dissesse, haja luz, que antes que o Senhor dissesse, no princípio criou Deus céus e terra, no princípio criou Deus sacrifício. No princípio Deus criou o sacrifício, Deus imolou o seu filho, para que ele morresse pelo seu sacrifício, nos deu o direito de termos uma terra, de termos um jardim, de ter Adão, de ter Eva. Por quê, irmãos? Porque isso era o antídoto. Porque quando Deus criou o homem, a sua imagem e também a sua semelhança, que foi assim que fomos criados, nós fomos criados à imagem de Deus. Fala que somos parecidos com o papai, mas também fala que fomos criados à sua semelhança. Fala que nós carregamos o caráter de Deus, a essência do Pai. E nesse caráter, nessa essência, na semelhança de Deus, nós carregamos um dos maiores atributos do Senhor, o livre-arbítrio. Nós carregamos o direito de sermos livres, porque a Bíblia diz assim, olha, que o Senhor é livre, diz assim, aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, existe liberdade. O Espírito de Deus estava no homem, querido. Vou dizer para você, Adão, ele não foi criado sem o Espírito Santo. Eu acredito nisso. Quando Deus sopra nas suas narinas o fôlego, a Bíblia fala no ruá, no sopro de Deus, Deus transfere para ele o Espírito. Mas ele perde a presença do Espírito na queda. Quando Adão peca, ele perde a presença do Espírito, que agora, querido, vai ser liberado novamente lá na descida do Espírito Santo. E é aquilo que eu já falei para vocês. Então não tem o Espírito Santo na antiga aliança, tem o Espírito sobre, mas não tem o Espírito dentro. Tem o Espírito vindo sobre o homem, habilitando ele para um serviço, mas não tem o Espírito habitando dentro do homem. Que isso vai acontecer lá na virada, na nova aliança. Jesus vem e morre, quando ele vai, ele envia o seu Espírito. Amém? Mas eu estou falando para você, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então quando Deus criou o homem, Deus já sabia que o homem iria cair, irmão. Não tem nada que nós possamos fazer que surpreenda Deus. Deus, querido, nunca foi e nunca será pego de surpresa. Amém? Não tem nada que você possa falar, nada que você possa fazer, nenhuma forma que você possa agir que surpreenda Deus. Quando eles trouxeram a família, eles reuniram a família, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e no coletivo eles disseram, vamos criar o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles, coletivo, 3, estavam criando e dando não só a forma, mas dando a essência para o homem. Mas sabiam que esse homem ia cair, que esse homem ia pecar, e por causa disso eles já criaram o antídoto. Por causa disso eles já criaram o caminho de volta. Aquilo que, a única coisa que seria capaz de trazer o homem caído para o homem novamente restaurado, para o homem caído, para o homem novamente na figura de filho de Deus. E esse antídoto chama-se o sangue do Cordeiro, chama-se o sangue de Jesus, chama-se o sacrifício do Calvário. E por causa desse sacrifício, quando eles estavam criando, fizeram a corte, a reunião, e sentaram os 3, Pai, Filho, Espírito Santo, e conversando os 3, vamos fazer o homem? Sim, vamos fazer. Façamos ele com a nossa imagem e semelhança. Sim, então vamos fazer assim. Coloquemos nele então um atributo de Deus, a liberdade. E eles, yes, isso é muito bom. Adão vai ser um homem livre, porque nós somos livres. E alguém deles falou, mas pois é, mas se ele com toda essa liberdade não souber usar a sua liberdade, e se ele tocar naquilo que o Senhor diz para que ele não toque, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então esse homem cairá, e o pecado entrará para sempre na humanidade, tudo aquilo que nós estamos fazendo ficará perdido.
Então Deus Pai diga, não tem um jeito para isso. Um de nós tem que renunciar. Um de nós precisa renunciar. Um de nós tem que ter a coragem, a ousadia. Tem que ter mais do que isso, tem que ter amor suficiente para sair do ambiente de glória. Para sair dos excelsos céus do Senhor. Para sair da eternidade, da glória que habitamos, onde tudo é certo, perfeito, lindo e maravilhoso. E descer até eles, no mesmo corpo. No mesmo corpo, no mesmo sofrimento, nas mesmas tentações, viver sem pecado e entregar sua vida na morte, morrer na cruz, na pior morte que tem. E se fizer isso, nós podemos restaurar o homem que vamos ainda criar, e que depois de criado ele vai cair, mas se algum de nós fizer isso, nós estamos já traçando o caminho de volta, o processo de restauração, para que ele seja não somente criatura, mas filho. Então existe o braço da graça, que se levanta. Jesus diz, eu sou essa pessoa. Eu renuncio. Eu dou a minha vida. Eu abro mão da minha glória. Para que quando o homem cair, ele tenha um caminho de volta. Está ligado nisso? Jesus. Então a Bíblia diz, querido, que por causa disso foi conhecido que o sacrifício seria de Cristo, que o sangue de Cristo daria sustentação para que mundo fosse mundo, para que houvesse terra, para que houvesse animais, para que houvesse Adão, para que houvesse Eva, para que houvesse humanidade, porque o Senhor já tinha resguardado todo o seu projeto. E por isso que a Bíblia fala em João no capítulo 1 que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Por quê? Porque foi pelo sacrifício dele, não pela sua vida, não pela existência. É isso que precisamos entender. Não é pela existência de Cristo, não é pela vida de Cristo, é pela sua morte, pelo seu sacrifício que todas as coisas existem. Por causa dele. É por isso que a palavra fala que por ele, para ele e perante ele são todas as coisas. E é por isso também que Paulo fala aos Filipenses dizendo assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve nele, que sendo Deus, não julgou, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas renunciou à sua glória, para vir em figura humana, sofrer, padecer, morrer crucificado. E quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento, Paulo está te convidando a viver uma vida de renúncia, a ser capaz de renunciar a algo que é muito menor do que ele renunciou, para defender a sua causa, o seu reino, a sua igreja. É isso que Paulo está dizendo. Ele abriu mão da sua glória, dos céus eternos, e você está disposto a abrir mão de quê? Você está disposto a morrer no quê? A deixar o quê? Porque você tem a mesma natureza. Se ele fez, nós podemos fazer também. Te adoro, Jesus. Surpreenda-me de novo, Deus. Vem com teu Espírito sobre nossas vidas, sobre nossa casa. Vem com teu Espírito, Pai, sobre esta igreja, Pai. Aviva, Deus, aviva, 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 aviva a tua obra, Senhor. Faz queimar em nós, Pai, aquilo que precisamos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez,
faz outra vez, como na primeira vez. Essa é a nossa oração, Deus. Nós queremos voltar ao início. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Deus, ao entendimento de todas as coisas, Pai. Fala conosco, Jesus. Ativa o nosso espírito. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. E por isso que nós ceiamos. Por quê? Porque ele entregou a sua alma na morte, na cruz do Calvário. Não, antes da fundação do mundo. Então qual foi a primeira coisa que foi criada? Na revelação de Moisés no princípio criou Deus céus e criou terra. Mas aqui na revelação do apóstolo Pedro no princípio disse Deus, haja sacrifício, e imolou o seu filho. Qual a primeira coisa que Deus criou? Sacrifício, cruz. Antes do Senhor dizer, haja céus e terra, haja luz, o Senhor disse, haja cruz. Porque pela sua morte nós temos vida. Porque pela sua morte nós existimos. É muito forte, irmão. É muito lindo. E a Bíblia vem dizendo. Então, irmãos, o que é Santa Ceia? Um memorial. Algo que é feito para a memória. O que é memória, pastor? O que é memorial? Algo que é feito para que você se lembre. Se lembre do que? Você vai lembrar agora. Quando você for tomar ceia, você vai lembrar que você só está aqui tomando ceia porque antes que existisse mundo, Ele entregou a sua alma na morte. Uau, glória a Jesus. O que mais quer ser, irmãos? Uma aliança. Uma aliança. Sabe, naquele tempo, querido, a aliança com pão e vinho era a aliança principal que os povos do Oriente faziam. Era a principal aliança. Dizia que tudo aquilo que é teu é meu, e tudo aquilo que é meu é teu. É isso que você está fazendo ali. Está entendendo isso? Quando se sentava dois povos, dois reinos em aliança, eu sento daqui, o meu reino se assenta com o seu reino. Nós, dois reis se assentavam, sabe o que estava dizendo? Os meus exércitos servirão você, e os seus exércitos servirão a mim. No meu território você tem livre acesso, no seu território eu tenho livre acesso. Das minhas colheitas podem comer o teu povo, das minhas colheitas podem comer o seu povo. Então sentemos e compartilhemos do pão e do vinho. Sabe o que é ceia? Memorial. Você está dizendo para Ele, tudo que é teu é meu, mas tudo que é meu é teu. Você está dizendo, eu estou pronto a te entregar absolutamente tudo que pedires, tudo que quiseres. A minha casa, os meus filhos, o meu casamento, a minha igreja, meu chamado, meu ministério é tudo teu, Senhor. Tu pode tocar quando quiseres, tu pode me enviar para onde quiseres. Eu não estou apegado a coisa nenhuma. Vou aonde o Senhor quer que eu vá, faço o que tiver que fazer, falo o que tiver que falar, porque sou teu, sou teu, sou teu. Aliança. Aliança. Você está entendendo isso? Você lembra lá do livro de Gênesis, quando Abraão está voltando da guerra dos 5 reis contra 4 reis, e no caminho aparece para ele 2 reis, aparece para ele Melquisedeque, rei de justiça e de paz, e aparece para ele o rei da Babilônia. 2 reis aparecem para ele para pegar do que ele tinha, pegar dos despojos. E para o primeiro rei, querido, o príncipe, o rei da Babilônia aparece para ele e diz, não tenho conversa contigo. Mas quando chega para ele Melquisedeque, Melquisedeque significa rei ou sacerdote de justiça e de paz. Hebreus fala que Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
A linhagem sacerdotal de Cristo vem dele. Ou seja, eu quero dizer para você, querido, que Melquisedeque, ele representava o próprio Deus. Ele é a tipologia de Cristo na antiga aliança. E quando ele se senta com Abraão, eles fazem uma aliança. Por quê? Porque Abraão senta com ele, e o Melquisedeque dá para Abraão pão e vinho. E Abraão dá para ele o dízimo. E ali eles estão em aliança. Aliança para sempre. Aliança perpétua. Aliança eterna. O que acontece, querido, nesse fato extremamente lindo? Abraão está dando para ele o dízimo. Abraão fala dos despojos de guerra que eu e o meu povo conquistamos. Eu vou dar para você o dízimo. Nesse momento, dentro dele, abre-se um portal. E o Senhor procura dentro de Abraão uma das suas gerações, para receber a honra que Abraão estava prestando. Ei! Isso é forte demais, irmão. Dentro dele, de Abraão, o Senhor olhou nas suas gerações e falou: eu vou procurar dentro de você alguém que no futuro receberá a honra que você está me prestando. E aí o Senhor olhou para Abraão, e dentro de Abraão encontrou Isaac, mas falou: não é Isaac ainda. Aí encontrou Jacó, não é Jacó ainda. Aí de Jacó encontrou Levi, falou: encontrei Levi. Esse Levi, você traz o dízimo a mim, mas todas as tribos de Israel levarão o dízimo a Levi, como retribuição daquilo que você faz hoje como aliança. Você entende o que eu estou falando? Não, você não entende, irmãos, o que eu estou falando. Você não entende o que eu estou falando. Sinceramente, você não entende o que eu estou falando. Você não entende, irmãos. Quando Deus me fala essas coisas, querido, eu só não bato um carro pela misericórdia do Senhor. Eu quero dizer para você, querido, aviva o seu espírito, conecta o seu entendimento. Porque você precisa, irmãos, ativar coisas no seu espírito. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Que tudo aquilo que você faz, os seus filhos estão colhendo o fruto daquilo que você faz, até a sua 1000ª geração, se é que você ama ao Senhor. Mas eu quero dizer para você também que todos os seus deslizes, pecados e falhas, os seus filhos estão colhendo também desses frutos. Deus está escolhendo alguém até a sua 4ª geração para imputar a ação do seu pecado. Bisneto. E a palavra de Deus diz assim, a palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Hebreus. Olha agora a revelação de Paulo. Hebreus 7, capítulo 7, verso 8. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que hoje recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Sabe o que Deus está falando? Que quando Abraão pagou o dízimo, na figura do seu pai, ou seja, Abraão, Levi foi escolhido para receber a honra que ele estava prestando a Deus. Aquilo que você faz ali, irmão, Santa Ceia é a aliança. E quando você se aliancia com Deus, quando você entra em aliança com Deus, tudo aquilo que você estiver disposto a renunciar, a honrar a Deus, Ele vai abrir um portal no seu espírito, e Ele vai encontrar dentro de você alguém para receber essa honra, irmãos, mas não vai ser como você deu. Melquisedeque recebeu o dízimo de 1, Levi recebia o dízimo de 12. Você está entendendo isso? Sabe por que eu sou abençoado hoje? Porque minha avó plantou para mim. Sabe por que eu sou abençoado hoje? Porque minha mãe, o meu pai plantou para mim. Sabe por que eu sou abençoado hoje? Porque eu colho coisas, querido, que não fui eu que fiz.
foi plantado em minha geração. Alguém fez e não recebeu o galardão, mas eu estou recebendo o galardão deles. Alguém fez, alguém plantou, alguém sacrificou, alguém sofreu, alguém resistiu e até já foi embora dessa terra, morreu. Talvez não vendo o fruto daquilo que fez, mas eu estou vendo o fruto daquilo que eles fizeram. Eu estou recebendo o fruto daquilo que eles plantaram. Sabe por que Deus vinha direto, falava assim para Jacó: Jacó, eu vou te abençoar, mas não é por causa de você, é por causa do seu pai Isaac. Isaac, eu vou te abençoar, mas não é por causa de você, é por causa do seu pai Abraão. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que está procurando nas suas gerações, está procurando vida para abençoar. E ceia, querido, é aliança. Quer abençoar seus filhos? Quer abençoar seus netos? Tenha aliança com Deus e honre a aliança que você tem com Deus. E ainda que por pior que seja, você chega ao final da sua vida e fala: poxa Deus, eu acho que o Senhor esqueceu de mim, porque eu te honrei uma vida inteira e não recebi nada. Quando chegares na glória do Senhor, fica olhando de lá como vai ser o seu filho. Fica olhando de lá como serão os seus netos. Porque tudo aquilo que você fez, que você plantou, virá sobre a vida deles como honra, como galardão, como glória. Nós temos que entender, querido, que nós não vivemos somente para esta vida. Nós vivemos para abençoar aqueles que o Senhor nos deu. Santa Ceia é aliança. Oh, glória a Jesus. Sabe o que é mais que a Santa Ceia? Comunhão. Naquele tempo, a Santa Ceia muitas vezes acontecia depois de uma festa que chamava Festa Ágape. Nós já fizemos ela aqui na igreja. Festa do amor. Festa Ágape. Nós fazíamos o culto Ágape, onde vínhamos, trazíamos os visitantes, abraçávamos eles, entregávamos um presente para eles. Naquele tempo existia, querido, a festa Ágape. E ali existia evangelismo, ali existia, na igreja primitiva, existia amor, compaixão, cuidado uns com os outros. E depois da festa, vinha a ceia. Ceia é comunhão. Você que ceia sempre sozinho, irmãos, eu quero dizer para você que você está errado. Você que não se ajunta com a sua família, você que não se ajunta com os seus amigos, você que não se ajunta com os seus pastores, com os seus líderes, escolhe alguém. Não precisa ser sempre os mesmos. Procura alguém, talvez um visitante, alguém que você não conheça. Vai lá, dá um abraço nele e fala: cara, que bom ceiar contigo. Eu tenho uma aliança contigo, cara. Nós dois temos uma aliança em Cristo, mas eu quero também ter uma aliança horizontal contigo. Eu quero te servir. Eu quero ser um braço forte na sua vida. Conta comigo, meu irmão. Por isso, querido, que na comunhão da ceia, todos aqueles que têm alguma coisa um contra o outro, deveriam procurar o irmão e pedir perdão. Vê se você faz isso hoje. Vê se você arruma isso hoje, querido. Sabe por quê? Porque você precisa discernir o corpo. E por isso a Bíblia fala: se tem alguma coisa contra teu irmão, vai lá e fala: ô cara, eu quero tomar ceia, você também, me dá um abraço aqui, me perdoa. Vamos orar, vamos cancelar isso em nome de Jesus. Vamos andar como corpo. Vamos andar como corpo. Ah, pastor, não é falar é fácil. Não, não é fácil não, irmão. Falar é fácil e fazer também é fácil. É só a gente deixar de ser cabeça dura. É só a gente deixar de ser coração duro. É só a gente deixar de ser almático e ser governado pelo Espírito de Deus, e ter a capacidade de pedir perdão, e ter a capacidade de falar: eu errei, e ter a capacidade então de falar: você errou comigo, cara, mas eu quero me consertar contigo. Eu quero caminhar debaixo de céus abertos. Eu quero amontoar brasa sobre a minha cabeça. É fácil, irmão. É fácil. É só pedir: Espírito Santo, me conduz, me conduz.
Sabe mais o que é Santa Ceia? Um ato de consequências espirituais. Sempre que você ceia, você vai colher uma consequência. Sabia disso? Sempre. Porque é um ato, um memorial de consequências espirituais. E você pode colher ou consequências boas, ou consequências ruins. Por que consequências boas? Porque, irmãos, a Bíblia chama o cálice da ceia do cálice da bênção. 1 Coríntios 10, 16 diz isso. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O cálice da bênção que nos traz vida, que ativa o Espírito de Deus em nós. Amém? Então tem consequências. Mas também existem consequências ruins. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ouviu? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Consequências. Aí eu vou falar para você, você vai falar, aí pastor, ó, tá vendo? Agora eu fiquei com medo. Não se afaste da ceia, querido, por causa do pecado. Se afaste do pecado por causa da ceia. Você está entendendo isso? Não fique se tremendo, ai, agora eu sou pecador, agora eu deixo de tomar ceia, eu deixo de tomar ceia, eu deixo de tomar ceia. Irmão, você não está compartilhando. Você não está no memorial, não, pastor, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Irmãos, resolve isso em nome de Jesus, pelo amor de Deus, e toma a ceia, cara. Não deixe a ceia por causa do pecado, deixe o pecado porque você precisa tomar ceia. A Bíblia diz que aquele que não bebe do meu sangue, não come do meu corpo, não tem parte comigo. Queridos, muitos de nós temos a capacidade de faltar um domingo de ceia, assim ó, vou aqui, vou ali, chegou um parente, fui pescar, estava tomando picolé, meu cabelo doeu, o encravado apareceu. E eu quero dizer para você, querido, irmãos, em toda a minha vida, em mais de 20 anos de caminhada com Cristo, eu posso contar, querido, talvez umas 3 vezes, diante do Senhor, estou falando para você, uns 3 meses na minha vida, em 20 anos, que eu não tomei uma ceia. Pastor, mas e de férias? Não interessa, irmão, eu estou falando para você e estou falando diante de Deus. Eu posso estar onde for, lá no Iraque, que eu vou achar uma igreja, nas férias, na praia, no gelo, na América, no Brasil, aonde for, irmão, eu vou arrumar um lugar que tem ceia, e eu vou tomar Santa Ceia. E se eu não achar nenhum lugar, eu vou fazer a ceia com a minha família onde eu estiver, e vou celebrar a aliança do Senhor, porque Ele falou para que eu faça isso até que Ele venha. Irmãos, ponha isso na sua cabeça, ceia não se faz de mês em mês. Você pode ceiar todos os dias, se você quiser. Qual a periodicidade da ceia? Irmão, isso aí você entendeu. Qual a sequência de tempo? Ficou mais fácil, né? Qual a sequência de tempo que você faz a ceia? Não tem isso na Bíblia. Você pode fazer quando você quiser. Aonde você faz a ceia na igreja? Não, irmão, a Bíblia não fala também a respeito disso. Fala que a ceia era feita também de casas em casas. Eles compartilhavam
do vinho e do partir do pão de casa em casa. Você pode fazer uma ceia num pequeno grupo. Você pode fazer uma ceia numa reunião de amigos. Você pode, mas o pastor não está lá. Não precisa ter pastor para fazer ceia, irmãos. Você precisa lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Pronto. Se você está fazendo isso e lembrando da morte do Senhor até que Ele venha, você pode fazer ceia. A ceia do Senhor era celebrada no templo, diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, e de casa em casa. Amém? Então eu estou te falando, não se afaste da ceia. E a Bíblia diz assim: portanto, outra coisa, examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso dizer, irmãos, porque você está assim, você não vai tomar ceia hoje. Porque você está assado, você não toma ceia. Porque você é assim, você não toma ceia. Ah, pastor, bem que podia ser assim, né? Os mais estudiosos, legalistas, os mais... Até que podia, irmãos. Às vezes eu até concordo que podia também. Mas não é assim. Biblicamente a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é o pastor, não é o líder, não é o presbítero que vai falar quem toma ceia e quem não toma. Não, você está em pecado. Não, você ainda não largou isso. Não, você ainda está fazendo aquilo. Não, você tem um vício ainda, não pode tomar ceia agora. Não tem isso na palavra, irmão. A Bíblia fala, sabe, que a ceia, para quem que é a ceia, irmãos? A ceia é para aqueles que têm uma aliança com Cristo. Presta atenção, senão vou confundir sua cabeça. A ceia é para aqueles que têm uma aliança com Cristo. Você se aliançou com Cristo, que forma? O aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Crê que por causa do sacrifício dele existiu o mundo. Crê que por causa da morte dele você tem vida. Crê que ele virá no futuro, então você tem aliança com ele. E você aceitou Jesus. Vou falar uma coisa para você, querido. Na Bíblia não fala nem que precisa ser batizado para tomar ceia. Nós adotamos isso como igreja. Por quê? Porque acreditamos que parte da aliança com o Senhor, da expressão da aliança, é o batismo. Nós entendemos isso. Eu acho isso muito coerente. Parece bom. Parece que é coerente, que a questão de se tornar uma nova criatura, a questão de ter uma aliança com Jesus, passa pelo batismo. Mas a Bíblia não fala que quem não batizou não pode tomar ceia. Vou te falar mais uma coisa. Judas tomou a ceia do lado de Jesus. Ele já o havia traído. Então ele era pecador. Então ele estava endemoniado, porque ele fez isso sob a ação de demônios. Ele traiu o Senhor. E ele estava na mesa do Cristo, onde o Cristo entregou a ceia, e Jesus não o proibiu de tomar a ceia. Judas, quando vai se assentar no momento da ceia, ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Ele já tinha recebido dinheiro e já tinha dado a saber aos romanos e aos fariseus onde Jesus estava. Sabe o que é ceia? A maior expressão de amor da história. Porque a Bíblia diz que na noite em que foi traído, ele partiu o pão. Não há nada que pudesse ser escondido dele. Ele sabia que estava entregando a sua alma na morte, que estava morrendo pelos seus amigos. E ele sabia que no meio daqueles existia aquele que o trairia. E estava do seu lado, ombreado com ele. Já o havia traído, estava endemoniado na sua mesa. Jesus teve a oportunidade de excomungá-lo, a oportunidade de falar boas palavras de verdades para ele. Teve a oportunidade de afastá-lo da mesa, de proibi-lo da ceia, mas não o fez.
e sabendo agora que estava compartilhando do ato mais precioso da história, que marcaria a história, que seria agora, sabe, a ação, o marco, a nova aliança no meu sangue. Ele está fazendo isso na noite em que foi traído. Ele partiu o pão. Ele partiu o pão já traído. Ele partiu o pão já golpeado pelo seu amigo. Eu vou dizer para você, querido, existem palavras que doem mais do que um tapa. Existem palavras liberadas por alguém que você ama, que te fere mais do que um corte. Eu sei, querido, que as atitudes dos amigos dele feriram mais o meu Jesus do que os cravos daquela cruz. De forma a entender aquilo que estava ali e aceitar, porque esse era o seu propósito. Não falar, ele não sentiu, é claro que ele sentiu. Ele sentiu, mas ele renunciou e ele conseguiu ser curado. Por quê? Porque era o seu propósito. Mas ele sentiu. Por isso ele suava sangue. Por isso que dos seus poros gotejavam não mais suor, mas sangue. Pela opressão, pela angústia de um ser humano no extremo dos seus dias. E Judas estava ali. O traidor estava lá. E o Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso, querido, eu não vou falar para você que você não pode tomar ceia. Eu não vou falar para A, para B, ou para C, ou para D. Não, você pode, você não pode, você pode. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora saiba, querido, que falamos aqui o último ponto, que a ceia, ela traz consequências. Para bem ou para mal, é um ato de consequências espirituais. E por que traz consequências para mal? Porque aonde que isso traz consequências? Não é só para o pecado não, irmão. Porque às vezes a gente está falando, fulano está em pecado, fulano está assim, mas você que é rancoroso também está em pecado, está tomando. Você que está tomando sem perdoar seu irmão também está em pecado. Então qual a gravidade do meu pecado para o seu? Qual que é a gravidade do meu pecado para o seu? Sabe o que é? Esses que diz aqui, porque há muito doentes no meio de vós, enfermos, e muitos que dormem, fracos, doentes, fracos, enfermos, e muitos que dormem. Está escrito aí, sabe por que está falando isso? Porque não discernem o corpo, não está dizendo porque estão em pecado. E o que é não discernir o corpo? Corpo de Cristo, existem dois: corpo físico, aquele que foi crucificado na cruz; corpo místico, igreja do Senhor. Irmãos, se você não entender aqui, você perdeu toda a mensagem. Por que existem fracos e doentes no nosso meio? Por que muitos dormem espiritualmente? Porque não discernem o corpo. Não é porque tomam a ceia em pecado. E o que é discernir corpo? Corpo físico, foi crucificado na cruz. Corpo místico, igreja de Jesus, é essa que está do seu lado aí. Se você não discerne que esse irmão que está do seu lado, ele é um com você, faz parte do corpo, e você consegue tomar ceia, tendo inimizade, contenda, qualquer tipo de confusão, você não discerne o corpo, e você entrou na faixa daqueles que atraem confusão para a sua vida através da ceia. Não, pastor, mas aí é tenso, é. Deus não te chamou para nada fácil, irmão. Nada. Nós não estamos aqui brincando de casinha, querido. Nós estamos aqui construindo algo extremamente forte em Deus, extremamente tremendo no Senhor. E por isso que o Senhor fala que você precisa discernir. É por isso que Ele fala que você precisa discernir. Eu quero terminar com você. Eu quero terminar com você. Por isso aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do seu corpo. Aí vem dizendo, diz assim: eis que a razão porque há entre vós fracos, doentes, não poucos que dormem. Por quê? Não discernem o corpo. Oh Deus, adoramos a Ti, Jesus.
Adoramos a Ti, Jesus. Adoramos a Ti, Jesus. O convite do Senhor para você nessa noite não é ficar fora da ceia. Ah, pastor, mas eu tenho uma solução. Ah, pastor, mas eu tenho uma dificuldade aqui. Conserta isso, irmão. Conserta isso. Julgue você a si mesmo. Não é A, nem B, nem C que vai julgar você. Julgue você mesmo, a si mesmo. E hoje nós vamos fazer o que a palavra diz. Porque na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo partido por vós. Semelhantemente, depois de ter partido, ele levantou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia! E não se esqueça disso. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Memorial. Memorial. Quero dizer para você que memorial. E por ser memorial, irmãos, aquilo que comemos é pão e vinho. Nós não temos transubstanciação. Aquilo que você está comendo não vira carne. E o que você está bebendo não vira sangue. Aquilo é memorial, é apenas para te trazer a lembrança. Mas você está tomando o seu corpo, está bebendo vinho e comendo pão. No seu espírito, a conexão carne e sangue é outra coisa. Mas o que você come e bebe são elementos físicos. E diz assim: por isso, todas as vezes que comerdes este pão presente e beberdes este cálice, lembre-se da morte dele, passado, e celebre isso até que ele venha, futuro. Agora nós olhamos nessa noite, querido, para o passado. Não é para aquele passado ali da cruz que nós olhamos para um passado ainda mais remoto. Nós olhamos para antes da fundação do mundo. Nós olhamos para o futuro, não é o mês que vem, não é o ano que vem, nós olhamos para o futuro, a sua segunda volta. É isso que estamos esperando, aguardando, celebrando, crendo todos os dias, porque Ele vem buscar a sua igreja. E o cristão que vive, irmão, sem saber isso, sem crer nisso, sem acreditar nisso e sem viver como se hoje fosse o último dia, está desalinhado, está fora do processo. Essa é a razão pela qual vivemos, porque Ele vem buscar a sua igreja.